1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e ele pediu para si a morte, e disse: basta-me, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saiu, pôs-se à entrada da caverna. Saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirá sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Israel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, mensagem dessa noite diz assim: esperança em meio ao caos. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem eu estava lendo um artigo na internet.
E é uma coisa que chamou muito a minha atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que às vezes a gente pega algo da internet e fala, Deus mandou eu falar. Não, essa mensagem eu quero dizer para os irmãos que é algo que eu tirei, mas que é algo que Deus falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Cada um de nós aqui, irmãos, em momento da nossa vida, nós passamos um caos. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Elias, no capítulo 19, a Bíblia está dizendo que Elias estava enfrentando um caos, problemas, dificuldades. Por quê? Elias estava enfrentando esse momento de caos na vida dele. Tudo por causa do Senhor. Porque Elias, a Bíblia diz que Elias foi levado como para o céu? Como que Elias foi levado? Uma carruagem de fogo. Elias não experimentou a morte. Para você ver o tanto que Elias era um homem de Deus, um profeta, um homem de Deus. Só que mesmo Elias sendo um homem de Deus, um profeta, Elias enfrentou o caos. Elias sofreu. Elias teve medo. A Bíblia está dizendo aqui que Elias desejou a morte. Por quê? Porque se você for pular para o capítulo 18, o capítulo 17, você vai ver que Elias ali, ele orou para que não chovesse. E o que Deus fez? Não choveu, ficou 3 anos e meio sem chover. Elias experimentou, ele viu milagres acontecer. E um dos maiores milagres que Elias viu foi quando ele confrontou os profetas de Baal. Quando Elias começa ali, fez o altar e começa a dizer para os profetas, pode orar ao seu Deus, mas não coloca nada aí não, só deixa o sacrifício aí. E se o Deus de vocês responder, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a orar e nada acontecia. Aí Eliseu, irmãos, um profeta, um homem de Deus, começa a orar. E o que acontece? E uma coisa é interessante. Quando Elias coloca o sacrifício, ele manda colocar o que ali? Água. E, eu não sei, pode ser que já aconteceu com você, mas se você colocar água ali e pôr fogo, vai pegar? Só se for água contaminada com, sei lá, com um produto que pegue fogo. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo ali que Elias mandou regar ali, fazer um buraco ali com água. E Elias começa a orar e o que acontece? O sacrifício é consumido por Deus. E depois o que Elias faz? Ele mata todos os profetas de Baal à espada. Mas, irmãos, Elias experimentou tudo isso. Mas Elias, a Bíblia vai dizer que Elias, em certo momento, depois de tudo isso que aconteceu, Elias fugiu. Por causa de uma mulher. Por causa de alguém que queria tirar a própria vida dele. Que queria matar ele. Essa mulher chamada Jezabel disse para o seu servo, vai lá e diz para Elias que o que ele fez com os profetas eu vou fazer com ele. Aí eu fiquei pensando, mas Elias tinha acabado de ver o que Deus tinha feito, a presença de Deus. Mas por que Elias ficou com medo? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós temos os momentos também que nós somos carne. A carne tem hora que vai sofrer também. Elias sentiu medo. Ou não, Jesus teve medo? Jesus teve medo. A hora que estava no jardim do Getsêmani, ele começou a suar sangue. Aquilo era um momento carnal de Deus, de Jesus ali, sentindo medo. Isso mostra que nós, em meio ao caos, nós vamos ter medo. Às vezes a gente acha que a gente é forte o suficiente para aguentar os problemas. Sozinho e não aguenta. Irmãos, eu vou ser sincero, essa semana a vida da Patrícia foi um caos. Tem problemas que a gente enfrenta.
E eu vou ser sincero para o irmão, não era para mim estar pregando aqui, porque eu não queria subir aqui. É uma mentira, Bela? Eu mandei mensagem para o Bela, eu falei, irmão, prega no meu lugar que eu não estou bem, eu não vou pregar. Aí eu recebi um puxão de orelha do pastor. Falei, irmão, se toda vez que eu não estiver bem eu não subir lá para pregar. E irmãos, a gente tem que enfrentar. Mas sabendo que nós somos seres humanos. Olha aqui o que diz, o texto nos mostra o profeta Elias fugindo de Jezabel. Elias do capítulo 19 nem parece o do 18. Se você ler o 18, você vai falar, que Elias fraco que é esse? Que está fugindo agora, sendo que ele viu tudo que Deus tinha feito. No capítulo 18, ele confronta Acabe, confronta os profetas de Baal, ora e o fogo desce do céu. Consome o sacrifício, mata os profetas, ora para que chova, e a chuva caiu em Israel depois de 3 anos e meio, depois dele ter orado para não chover. No capítulo seguinte, ele é ameaçado por Jezabel. E para vocês terem uma noção, o medo de Elias era tanto que ele fugiu 160 quilômetros. Era medo ou não era? Não foi daqui em Brodowski não, irmão, foi 160 quilômetros para se esconder de uma mulher que queria tirar a vida dele. Depois caminha um dia inteiro e se deita debaixo de um zimbro. Cadê a valentia? Cadê a fé? Cadê a valentia de Elias? Cadê a fé dele? E às vezes no meio ao caos a gente pergunta, Senhor, por quê? Ah, eu tenho pouca fé. Cadê minha fé? No deserto, os anjos de Deus proporcionam a Elias um renovo físico. Longe de rejeitar seu servo, Elias recebe o conforto de Deus em seu momento de crise. Renovado fisicamente, caminha 40 dias e 40 noites, percorrendo um longo caminho, um caminho a mais ainda, 300 quilômetros até o Monte Horebe. Depois que tudo acontece, irmãos, Elias, de acontecer isso dele fugir, Deus envia um anjo para renovar as forças dele. E Elias deseja a morte ali, deitado, ele quer morrer, porque já não aguenta mais. E infelizmente, muitas pessoas neste momento estão com esse pensamento. Talvez até você aqui. Não aguento mais, não dá mais. Por que, Senhor, está acontecendo tudo isso? Ou você acha que eu e a Patrícia essa semana não pensou nisso? Porque as lutas vêm, irmãos. O caos é grande. De 2020, quando começou a pandemia, olha o caos que virou o mundo. Pessoas perderam a esperança. Pessoas já não aguentavam mais. Cada dia era um. Aí passava no outro dia era 20. Passava no outro dia era 50 que morria. Ou você não chegou a pensar, cadê Deus? Ou você acha que quando o Alex morreu eu não pensei, por que Deus deixou acontecer isso com o Alex? Deixou acontecer com pessoas que a gente conhecia. Porque, irmãos, tem momentos que a gente está igual a Elias. Com vontade de não viver mais. Mas aí vem o Senhor e renova as nossas forças. A Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias. Mesmo Elias estando ali, nesse momento de sem esperança, mas não queria mais viver, Deus manda um anjo para alimentar Elias. E o que a Márcia disse aqui é a pura verdade. Quando você acha que nada vai dar certo, Deus manda a providência. Se Deus está nos sustentando até agora, irmãos, é porque Ele é fiel. E Deus foi fiel com Elias. O que é esperança? Segundo o dicionário, esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos. Ato de esperar com confiança, boa expectativa, fé em conseguir. Portanto, esperança real somente pode ser possível aonde? Em Jesus Cristo.
esperança, a única esperança que há para esse mundo, chama-se Jesus Cristo. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não há esperança em lugar nenhum. Você pode bater em várias portas, como um dia eu bati em várias portas e não achava a solução. Você pode cair, você pode tropeçar, você pode quebrar uma perna, mas a única esperança para a tua vida, para a minha vida e para a vida do mundo é Jesus Cristo. Sexta-feira retrasada, um jovem de 27 anos que mora na minha rua, pegou o Fusca da mãe dele, seguiu na rodovia e bateu de frente com um caminhão. E segundo o motorista, a hora que esse jovem estava vindo com o carro, ele olhou para o motorista e acelerou mais o carro e bateu. Não tinha esperança para esse jovem. Ele achava que não tinha esperança. E qual que foi a solução dele? Se jogar na frente do caminhão e se matar. Achando que aquilo ia ser a solução para a vida dele. Assim como muitos estão pensando neste momento. Assim como Elias pensou naquele momento que ele fugiu. Não tem mais jeito. Eu prefiro morrer. O medo era tanto de Elias que ele queria morrer. Eu acho que Elias pensou assim: quê? Deixar a mulher me matar? Que o Senhor me mate logo, antes que ela me mate. Mas, irmão, a única esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Uns colocam a confiança onde? Em cavalo, outros nos cavaleiros. Mas nós confiamos no Senhor. Mesmo que tudo desabe, mesmo que tudo esteja ao contrário do que você está pensando, a nossa esperança é no Senhor. Esperança tem muito a ver com otimismo, em ver as coisas segundo a expectativa que tudo vai dar certo. Afinal, cremos que Deus está no controle de tudo. Ou não está? Toma a licença aqui de citar o irmão Luiz César. Irmão Luiz César, a sua esperança foi embora? Depois você senta e conversa com o irmão Luiz César, tudo que ele tem passado. Nós fomos visitar ele, enfrentando uma doença. A esperança do irmão não foi embora, porque a esperança dele não está no médico, está em Jesus. Porque se o irmão for olhar a dificuldade que ele está enfrentando com essa doença, ele vai fazer igual a Elias, vai se prostrar. Mas a confiança dele, a minha confiança, a sua confiança tem que estar no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. O otimismo é a chave para a fé, que renova a esperança por intermédio de Jesus Cristo. Quantas pessoas trabalham do seu lado, que às vezes diz para você que está desanimada, que não vê mais solução. Irmão, não perca a oportunidade de falar de Jesus. E Jesus é a única esperança. Irmão, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Lula, não vai ser Temer, não vai ser ninguém que vai mudar a nossa vida, que vai trazer esperança para nós. Coloca a tua esperança no Senhor. O Brasil está vivendo um caos agora aí. Um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. Mas a nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. Homem nenhum vai trazer a solução para nós. Porque o maior problema do ser humano é o pecado. Enquanto o ser humano não se render, não se prostrar diante de Jesus Cristo, não vai haver esperança para ele. O que faz uma pessoa perder as esperanças? Geralmente as calamidades da vida corroboram para que as pessoas entrem em desespero e percam a esperança. Quando os problemas se multiplicam e todos os ventos parecem ser contrários, temos a tendência de parar de crer e acreditar. É mentira? Não é mentira.
Quando vem a tempestade, quando vem os problemas, a primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? Deus me abandonou. Cadê Deus? Por que o Senhor está deixando eu passar por esse momento? Ao invés da gente orar, ao invés da gente clamar. Eu falo a gente, irmão, porque eu também sou assim. Tem momentos da vida que a gente para e fala assim, onde está o meu Deus? Eu tenho ido na igreja, eu tenho dizimado, eu tenho feito isso, feito aquilo. Irmãos, Jó é um grande exemplo de que ele não perdeu a esperança. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a esperança. Quando a mulher dele disse para ele, Jó, abandona o teu Deus e morre. Ele diz o quê? Tu falas como um maluco. Jó não perdeu a esperança. Ele perdeu filho, ele perdeu bens, mas a esperança que ele tinha em Cristo, ele não perdeu. Jó continuou firme. Se este é o teu caso, Jesus pode renovar a sua esperança. Pode ser que você ainda tenha que enfrentar muitos problemas e as preocupações te façam duvidar. Neste momento, entregue as suas desesperanças na mão daquele que pode trazer um renovo sobre a sua alma, Jesus Cristo. Olha aqui, irmãos, no versículo 8, no versículo 7 do capítulo 19. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Levanta-se, pois, come. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Irmão, levanta. Não fica prostrado. A comida aqui, ó. É a Bíblia. O caminho é longo. A caminhada é longa. Aqui está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que Elias ia ter uma caminhada longa. Até chegar ao monte de Deus. Até Deus falar com ele. A caminhada é longa. E no primeiro problema que a gente tem, a gente já quer parar. Quantas pessoas a gente já não viu parar no meio do caminho? Desistiu. Porque os problemas chegam, a pessoa fala, não vou mais. Falaram para mim que a minha vida ia mudar. Amém, vai mudar, sua vida vai mudar. Mas os problemas vão continuar. Vai aumentar, vai ter mais problema. Cada dia é um problema novo. E a gente não pode parar. A gente tem que estar se alimentando da palavra. Porque quando a gente não se alimenta da palavra, a nossa força espiritual vai diminuindo. E se Elias naquele momento ele não come, não bebe, o que ia acontecer com Elias? Não ia chegar até o destino dele, que era o monte de Deus. E se a gente não se alimentar espiritualmente, a gente não vai conseguir chegar ao o destino final. E qual que é o destino final? A glória, aonde o Senhor tem preparado para nós. Então nós temos que prosseguir. O que faz uma pessoa perder a esperança? O que faz uma pessoa sem esperança? Ela perde a motivação de continuar lutando. Ela deseja parar e simplesmente se entregar ao destino. Se isso está acontecendo com você, não faça isso. Não pare de crer. Não pare de lutar. Tem uma música da Ludmilla Ferber que fala, né? Não pare de crer, não pare de lutar. O quanto ela lutou, aquela mulher. Mas aprove a Deus querer levar ela para a glória. Mas ela não parou de lutar. Então lute, irmão. Até o último suspiro da sua vida, lute. É fácil? Não é. Não sei se alguém aqui, acho que a maioria aqui não gosta. Mas eu gosto de assistir aquelas lutas de UFC. Tem lutador ali que o cara está sangrando, ele apanha tanto, e ele toma um banho de sangue. Mas enquanto o juiz não
não finaliza, ele não para de lutar. Até o juiz não for lá e separar, ele vai lutando. E o sangue vai descendo. Ele só vai parar a hora que o juiz, até o final ali, entrar no meio e separar, que o juiz vê que ele não está aguentando mais. E a nossa luta, irmão, tem que ser até o fim. Até o Senhor nos chamar. Para uma esperança maior ainda, que é os céus. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o sustentador e nosso provedor. Ele é o grande eu sou. Ele é o poderoso o suficiente para mudar toda e qualquer situação. O melhor de tudo é que Ele é o nosso Pai amado, que está conosco em todos os momentos. É o que eu disse aqui, Deus está conosco em todos os momentos. Cada dia lá na Jumil, agora essa semana, né, Breno? Não sei se lá no setor do Breno está assim. Mas lá no meu setor, lá todo dia, é 5, 4, 3, 5, no outro dia está mandando embora a outra. Eu vou perder a esperança? Não, por causa disso. Um rapaz novato lá, um menino novo, veio perguntar para mim, será que eu vou ser mandado embora? Eu falei, não sei. Pode ser que você seja mandado, pode ser que seja eu. Mas eu falei para ele, a gente não pode parar por causa disso. Se eles resolverem me mandar embora, eu vou fazer o quê? Eu vou me jogar na frente de um caminhão por causa disso? Não. Eu tenho que continuar lutando e ir atrás de outro trabalho. E assim é a nossa vida cristã, irmão. Vamos continuar lutando. Porque Deus está conosco. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem vida, sem expectativa, sem fé. É como um navio sem leme, que não sabe para onde vai. Jesus pode renovar o seu prazer de viver. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É muita vida, não é pouca vida. É vida com abundância. Elias ficou com medo na hora da tempestade. Por um momento se viu sem esperança, mas o Senhor estava com ele. Quando estamos enfrentando algumas tempestades, estamos no caos dos problemas, não conseguimos enxergar a solução. Somente vemos os problemas, não achamos soluções, tudo parece que dá errado, mas temos que ter a certeza e crer que o Senhor está conosco. Deus estava com Elias. Elias entra dentro de uma caverna. E ali dentro daquela caverna passa um terremoto, passa vento forte, passa fogo. Mas qual foi a hora que Deus falou com Elias? Na hora que passou um vento tranquilo e calmo. Quando você estiver na tempestade, quando você estiver no caos, se acalma, ore ao Senhor, e você pode ter certeza que Deus vai falar contigo. Não adianta a gente, na hora do desespero, querer esbravejar, gritar. Tenha calma. Tenha calma, porque foi no momento de calma que Deus falou com Elias. E Deus disse para Elias, agora sai daí e vai embora. E vai e unge os profetas. Unge Eliseu para ficar no seu lugar. Então, irmão, não faça nada no desespero. Porque Deus vai falar contigo. Conclusão. Depois de atravessar seu pior momento ministerial e pessoal, Elias recebe de Deus o cuidado físico e espiritual. Físico, porque ele necessitava de comida para prosseguir. E espiritual, ele precisava de Deus para poder caminhar. Nós precisamos do alimento físico e, principalmente, o espiritual. Porque sem ele, nós não vamos conseguir ir adiante. A Bíblia diz que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós devemos prosseguir reto para o nosso alvo. Quando você olha para a direita, onde estão os problemas, olha para a esquerda, os problemas são maiores, a sua caminhada vai ser difícil.
Se Elias, naquele momento, que estava na caverna, se desespera com o primeiro vento que passou ali, você pode ter certeza que Elias não ia ouvir a voz de Deus. Elias esperou o momento certo, de uma tranquilidade, para ouvir a voz de Deus. A profecia de Joel, citada por Pedro no capítulo 2 de Atos, nos mostra que mesmo no fim dos tempos, época descrita por Paulo como tempos trabalhosos, tempos difíceis, Deus continuará agindo e usando seus servos, servas, jovens e velhos. Mesmo numa época tão difícil como a nossa, Deus continuar restaurando vidas e usando pessoas. Deus entende que podemos cair, tropeçar e nos prostrar. E o propósito de Deus é que não permanecemos nessa condição para sempre. Deus não quer que eu e você fique prostrado. Deus quer que nós nos levantemos, erguemos a nossa cabeça e sigamos em frente. E saiba que Deus está contigo. Assim como Ele estava com Elias, Ele está com você. Assim como Deus sustentou Elias, e Elias continuou caminhando, Deus vai te sustentar. Deus vai te guiar para as melhores decisões que você vai tomar na sua vida. Mas precisamos confiar. Os caos, os problemas vão vir. Vai vir tempestades. Não sei se os irmãos viram, essa semana aí, deu uma tempestade aqui em Batatais, uma chuva muito forte. Lá na Jumil, entrou no barracão que a gente trabalha lá, as luzes começaram a balançar. E eu falei, meu Deus, e lá em casa nossa, vai virar. A gente ficou com medo, ou não fica? De pedra? Tá vendo? Causa ou não causa medo? Mas é interessante a gente saber que mesmo nessas tempestades, Deus está no controle de tudo. E quando eu saí da Jumil, que eu vi que não tinha árvore nenhuma caída, não tinha nada, falei, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Porque a chuva foi forte. A chuva foi forte. Pelo menos aqui para cima aqui não teve estrago. Quando sei lá para o lado dos irmãos. Mas é interessante que Ele está no controle. E Ele está no controle da sua vida. Não se preocupe. Se você estiver prostrado, da mesma forma que Elias se prostrou, você pode ter certeza que Deus vai mandar a providência. Ele vai mandar um anjo, vai mandar um Belo, vai mandar um Breno, vai mandar a Miriam, vai mandar a irmã Luzia, para te consolar, para te confortar, para te dar uma palavra de ânimo. Não se preocupe, você não está sozinho. Deus está contigo e a igreja também está com você. Amém? Convidar os irmãos do louvor.